Bem-vindos para mais um, né, Decifrando a Ciência, esse programa que te ajuda a compreender um pouco melhor sobre a ciência, sobre os fatos científicos. E eu sou o Carlos Júnior e comigo está aqui o Rodrigo Pena Firme. Fala aí, Rodrigão. Vamos nessa. Grande Carlos Júnior, estamos juntos mais uma vez, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos embora, vamos conversar, vamos ouvir umas conversinhas boas aí. Ó, gente, a gente vai falar um pouco hoje sobre o milagre que é o ser humano. Como assim milagre? A TDI fala sobre milagre? Bom, esse termo milagre é por que a gente está usando ele? Porque, gente, a existência do ser humano, como a evolução descreve, só pode ser um milagre. A forma que a evolução fala que o ser humano veio a existir, claramente é um milagre. Então, até temos uma notícia que você pode encontrar naquele site que eu sempre comento aqui, que é o Evolution News, né, o nosso site da Discovery Institute dos Estados Unidos, falando sobre esse assunto que é como fomos além de Darwin, né? O milagre do ser humano. Fantástico. Então é um artigo incrível, né? Que quem vai comentar ele vai ser o nosso saudoso Michael Denton, né? Ele que, assim, o Rodrigo sabe bem, o cara é PhD, né? Em bioquímica. Assim, ele é membro sênior, né, do Centro de Ciência e Cultura da Discovery Institute. Então, um dos grandes nomes da TDI internacional. Mas vamos então para essa matéria fantástica, né, Rodrigão? Essa matéria ele vai dizer o seguinte: Sensacional. ó, vou ler para vocês aqui. Mesmo quando a visão científica da humanidade como um subproduto acidental do cosmos se tornou ascendente, as primeiras sementes de uma nova revolução científica estavam brotando, revelando o ajuste fino da natureza para a existência humana. O que acontece? O Denton vai dizer o seguinte, que com a aceitação do darwinismo pelo mainstream biológico, a civilização ocidental deu o passo final à volta do atomismo ao materialismo e à doutrina de muitos mundos, né? De Demócrito e a outros filósofos que são pré-socráticos da Grécia Antiga. A medida para esse paradigma darwiniano, ela apertou o seu controle sobre a biologia, principalmente, né? Onde é a ciência dominante quando a gente fala sobre evolução. Todos os vestígios do antigo universo falando sobre, digamos, os organismos, todas as noções que colocavam a humanidade ou a vida na Terra em qualquer lugar especial ou privilegiado na ordem das coisas foram banidas do debate acadêmico convencional. É isso que o nosso querido Michael Denton fala. O que você acha, Rodrigão? Você não acha que isso aí é um tanto quanto maluco? Porque assim, quando a gente fala que a evolução ela calou muitos de falar as verdades científicas, a gente percebe que a ideia de que claramente é um milagre, claramente é um milagre, o evolucionismo tem que ter muita fé, Rodrigão. Você tem tudo essa fé ou não? Não tem como ter, não, porque para ter fé em milagre, eu prefiro ter fé em 1, 2, 3 milagres consecutivos. Para ter fé na evolução, tem que ter fé em milhões e milhões e milhões e continua contando até os milagres. Porque se cada passinho, né, Despacito. Despacito. Que vai aquela coisinha. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É muita fé. Tem Um que ter negócio muita que fé. ninguém nunca viu, que não tem evidência nenhuma, não tem rastro nenhum. Depois um dia a gente vai falar sobre registro fóssil. E simplesmente é uma crença. Assim, uma crença. De que um dia houve um ancestral comum que o próprio Darwin não ousou dizer de onde veio, de uma bactériazinha que surgiu lá, naquela sopa ácida escaldante, né? A coisa foi proliferando, virou milhões e milhões de espécies, ecossistemas complexos, interações em vários níveis. E o ser humano, que é o único ser capaz de compreender isso tudo, de dar significado a isso tudo, e que tem autoconsciência, que sabe quem é, sabe o que pode estar fazendo, que tem propósito e conhece.
sabe o que é certo, sabe o que é errado, faz escolhas. É aquela velha brincadeira, né, que até o próprio Marcos faz. Dessa bactériazinha surgiu a linda microbiologista. É sério mesmo que não tem alguma. Não dá um na cabeça de vocês, não? Quando vocês simplesmente aceitam isso porque vocês foram literalmente massacrados durante a escola, só ouviram essa historinha? Porque foi isso que aconteceu comigo, com o próprio Michael Denton, com todos esses grandes nomes aí, esses caras pensadores profundos. Só que um belo dia, né, o cérebro resolveu falar mais alto. Deixa eu romper aqui a nuvem de fumaça e pensar por conta própria. Coisas muito simples, gente. Como é que uma coisa sem propósito, sem direção, sem intenção, mecanismos banais de seleção natural, em cima de mutações, que a gente sabe que tudo dá ruim, mutação é câncer, como é que esse negócio, ao longo de milhões de anos, ia gerar uma coisa sem propósito, sem intenção, ia gerar seres como nós, com um propósito, com intenção? Só indica uma coisa: quem ainda aceita isso, como eu já aceitei, me desculpa, com todo respeito, ou está com uma cegueira de uma natureza que eu não posso falar aqui, ou então, né, sofre de uma coisa psicológica, que é a dissonância cognitiva, para não falar outras coisas, ou então talvez seja a opção mais válida. Estudou pouco, observou pouco. Não é possível que você não fique perplexo. Por exemplo, quem é pai, quando nasce o bebê, você fala, você que esqueceu de se ver como um milagre, quando tem um bebê na sua mão, seu filho, você fala, mas não é possível que seja um pedacinho de mim, um pedacinho da minha esposa, juntou e gerou um ser humano. Não é possível que alguém ache que isso seja simplesmente a dança do universo, a dança dos átomos e das moléculas. Olha, tem que ter muita, mas muita fé. Mas a fé não é ruim, não. Mas desde que ela esteja baseada na realidade, baseada nas Rodrigão, observações, no que o mundo nos mostra. Rodrigão, pare e pensa uma coisa. Você já leu O Senhor dos Anéis? Não, já vi os filmes, não consegui. O Ó, negócio é Senhor muito dos desse tamanho. Anéis, fantástica. Ó, uma fábula incrível. Harry Potter, ótimo. Game of Thrones, top. Se você gosta de boa literatura, fantástico, gente. É uma fábula incrível. É um conto magnífico. Você constrói digamos assim, é bem dizer, uma nova terra, novas criaturas. É incrível. Uhum. Só que assim, a evolução é tão fábula quanto, meu amigo. Entendeu? Se você vê Senhor dos Anéis, me parece muito mais real do que a própria evolução. Então, assim, qual é a diferença entre a evolução por exemplo, e Harry Potter, Senhor dos Anéis e Game of Thrones? Todas elas são ficções. Só vai mudar a história. São Então, assim, narrativas ficcionais. são narrativas, é uma interpretação. O como isso ganhou força, quem conhece a história sabe por que o darwinismo é tão aceito. Qualquer pessoa que conhece de história sabe por que o darwinismo é aceito. E você sabe que não é por causa dos dados científicos, porque não tem. É por Com causa de certeza. interpretação científica. Então, esse que é o grande problema. É uma grande interpretação, é uma grande ideia, mas não é algo que é tão relevante cientificamente. Uma coisa que eu percebo, sabe, Rodrigo? As pessoas, eu mesmo, por muito tempo, às vezes a gente acostuma a ser enganado. A gente não aprende a pensar, a sair fora da caixa. A gente aprende a acreditar na primeira coisa que mostram pra gente. Então, pô, ó, gente, é tudo sobre a luz da evolução. Por que sobre a luz da evolução? Isso quer dizer o quê? Que se eu estudar fora da luz da evolução, tá errado? Então, qual que é o problema? Mas peraí, mas quem diz que a evolução é um fato? Se é um fato, me demonstre. Você sabe que em ciência, Rodrigo, você sabe que em ciência as coisas mudam, você descobre coisas novas. Hoje, o que é o último avanço científico, daqui a um ano já vira uma piada, já não é mais. Então, assim, até um tempo atrás, se acreditava que o átomo era a partícula atômica menor que existia. Depois, o que veio? Descobriram o próton, elétron. Então, assim, até que você não pesquise e não estude sobre o assunto, você tem uma coisa certa ali, definida. Mas com o avanço da ciência, você percebe o quê? Que
tem muito mais coisa por trás. Então, assim, na época de Darwin, não sabia nada de genética, não conhecia nada sobre essa questão, não acreditava em órgãos complexos. Então, hoje, o que a gente tem? Pô, a gente sabe que a maioria das coisas são complexas, ou o flagelo bacteriano nunca foi refutado. Eu já vi vídeo de evolucionista aí no YouTube dizendo que flagelo foi refutado. Foi refutado por quem? Por quem? Por Steven Spielberg, quando escreveu Jurassic Park? Por quem? Não faz sentido, gente. Não faz o menor sentido. Não há nenhuma evidência, nenhum dado científico plausível para refutar nada. Então, assim, é o que eu digo. Eu acho que quando a gente fala de ciência, fala sobre a evolução, é um grande milagre. A evolução é um grande milagre. O homem é um grande milagre. Eu acho que dentro da evolução, por isso que eu até faço uma piada com isso, né? O pessoal, assim, nós não somos evoteístas, mas eu considero até o cara evoteísta mais esperto do que o cara que só acredita que veio de forma gradual, lenta e sucessiva, sem ser guiada. Porque pelo menos o evoteísta acredita que alguém guiou aquilo ali, né? O cara que não acredita que não foi guiado tá dizendo o seguinte, ó, imagina então eu montar um dicionário, vou rasgar letrinha por letrinha, vou largar do último andar de um prédio. Quando cair lá embaixo vai cair lindo, com significado, com tudo, a informação perfeita. Não faz o menor sentido. A matéria criou a mente, e não o contrário. A matéria não pode criar a mente. A coisa inanimada não pode passar a ter vida. A coisa que não tem organização e não tem informação, ela não pode se auto-organizar e passar a ter informação e dizer o que deve ser feito e chegar ao ponto de ter seres humanos como nós, apreciadores de arte, inteligentes, né? A gente não precisa entrar aqui em tanto detalhe, mas é exatamente isso que esse livro novo do Michael Denton está tentando fazer. Ele faz um apanhado de descobertas científicas no campo, desde a climatologia atmosférica, a ciência médica. Ele vai conectando os pontos e mostrando, simplesmente por literatura publicada nas revistas consideradas aí válidas, né, como veículo de divulgação entre o meio acadêmico das suas respectivas áreas, mostrando que não há coincidência alguma, que existe um ajuste fino, finérrimo, não apenas nas constantes cosmológicas da pressão atmosférica, da velocidade da luz, da temperatura disso, daquilo, que é tudo altamente, perfeitamente ajustado, dinâmico, fica num balanço, mas nunca foge de uma certa, como é que eu vou dizer, de uma plasticidade que ainda permite. Não, e exatamente, Rodrigo, se a gente para perceber isso, não faz o menor do menor sentido. Porque você para e pensa comigo, eu vou até abrir aqui aquela imagem de novo que eu havia colocado. Gente, não tem nem lógica, entendeu? Quando a gente para analisar o ser humano, não tem o menor sentido mesmo. Não tem o menor sentido mesmo, porque a vida, a complexidade que há. Mas isso é tudo explicável por mutações. Mutações aleatórias, gente. Aleatórias. Você não tem. Gente, você não tem certeza de nada, né, Rodrigo? Você não tem certeza de nada. É tentativa de sorte e erro. Você não sabe se vai dar, se não vai dar. Não tem propósito, não tem ninguém guiando. Cara, é loucura. Chega-se ao ponto de você olhar e falar assim: isso aí é loucura. É loucura, 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 loucura. Rodrigo, seu áudio está desligado. Pode, se quiser ligar ali, já volta normal. Pode falar, Rodrigão. Carlos, de novo, o mesmo ponto, cara. É querer negar a realidade. Então, nesse livro, ele vai mostrar que a quantidade de ajustes finos que conhecem, né, as constantes várias, que já tem, sei lá quantas, centenas, elas não estão simplesmente fora no cosmos, elas estão na Terra, no planeta Terra, e no ser humano. É isso que ele vai fazer, essa conexão. Né? Mostrar que o ser humano é todo ajustado. Só um exemplo entre centenas. Né? Isso eu sabia por outro caminho. Por exemplo, a atmosfera tem uma composição de gases, certo? É uma composição de gases. Quantos por cento é o oxigênio? Em torno de 21, 22%. Se fosse menos, ou se fosse mais, dava problema. Dava ruim. Se fosse mais seres vivos,
com a nossa fisiologia, o nosso metabolismo, entrariam em combustão espontânea. Então tem um equilíbrio entre a quantidade de oxigênio e a quantidade de umidade. Gente, onde você olhar, não tem coincidência. Até, por exemplo, eu estava pensando esses dias, por que tem tanto oceano e pouca terra? Por que 3/4 da Terra, do planeta Terra, desse planeta, que é o único que nós sabemos que é 100% ajustável à vida, e à vida do tipo humana e dos outros animais e plantas, né? O único tipo de vida, não tem outro tipo de vida que poderia existir aqui. E assim, vida inteligente. Por exemplo, o ser humano não é qualquer tipo de vida, é vida inteligente. Claro, vida nem inteligente. Todos, né? Alguns acreditam na evolução. Sim. Mas é onde você olhar. Por que tem oceano e mar e terra nessa proporção? Cara, porque se fosse diferente, não chovia o suficiente. Se fosse o contrário, 3/4 de terra e 1/4 de oceano, não ia evaporar água suficiente para fazer o efeito suficiente de proteção, porque as nuvens fazem tanto proteção, esfriamento, como um pouco do tal do efeito estufa. E elas é o mar que leva a água para o continente. Só existe vida no continente hoje, nas condições atuais, porque existe precipitação. Olha, com certeza. Eu acho que realmente é isso aí mesmo, Rodrigo. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A evolução é nada mais, nada menos do que apenas uma fábula. E você que reconhece que isso é uma fábula, com certeza entende que não vale a pena acreditar em algo que você não tem prova científica para demonstrar. Então eu quero dizer para vocês que não se prendam em teses furadas, mas se prendam nos dados científicos, né? E venha com a gente decifrar a ciência, né? Toda semana aqui no nosso canal. Gente, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que participaram desse vídeo, assistiram até o final. Deixa seu like, compartilha, manda para o máximo de pessoas, curta, né? Mande para aquele seu amigo que discorda do DI, manda para aquele que concorda, não tem problema, todo mundo aqui pode falar, independente se você é evolucionista ou não. Acho que todo mundo tem o direito de acreditar e defender aquilo que bem deseja, claro, contanto que isso não seja crime, isso é importante. Então, defenda cientificamente as coisas de forma clara e verdadeira. Rodrigão, manda um abraço pro pessoal e vamos continuando aqui. É isso aí, pessoal. Essa é a lição de sempre. Estude o contraditório. Estude, estude, estude. E se puder, estude coisas em outras línguas. Por exemplo, a gente sabe aqui, ó, o Discovery Institute é um dos canais que você pode entrar lá, um site que você vai ver muitos artigos sensacionais que estão em inglês. A maioria das publicações que vão te levar a ver uma outra realidade por outro ângulo estão em inglês, então também estude bastante inglês aí. Vai ficando fera, que vocês vão, por conta própria, descobrindo muitas coisas interessantes. Aquele abraço para vocês e até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. E faça como o Rodrigo falou, né, pessoal? Não se esqueça. Para o mesmo assunto, tem 200 autores falando sobre esse assunto. Então não olhe só um e ache que só tem ele. Tem muitos outros aí que você pode estudar e aprender. Até a semana que vem, pessoal.